Rapaz, há muito tempo que eu não vejo um atropelo tão grande, Bigode. 4-0 poderia ter sido, não é zoeira, 8-0, como o Ben já falou ontem lá no 60 Segundos com o Benja no Instagram. Tava barato 8-0 ontem. Mas que diferença é essa, Bigode? O Flamengo foi bem demais ou o Corinthians tinha comido uma feijoada ali no buchicho ali? Mas boa tarde, primeiro. Boa tarde. Boa tarde, Fernandão. Boa tarde. Boa tarde, todo mundo que tá acompanhando aqui em casa. Uma ótima semana pra nós. Feriado. Mas eu acho que mesmo que o Corinthians tivesse jogado o que ele poderia jogar o máximo, o auge do Corinthians, não seria suficiente para ganhar esse Flamengo, não. Ontem a gente viu um amasso no Maracanã, um atropelo do Flamengo, um jogo de um time só praticamente. A estratégia do Felipe, ela deu muito certo. E é uma coisa que eu acho interessante, porque nos últimos jogos o Flamengo não tinha sido tão dominante assim, é verdade. Mas o Flamengo nunca deixou de criar. O Flamengo peca nas finalizações. A nossa crítica aqui sempre foi em relação às finalizações. E eu acho que esse é o caminho para você estar mais perto da vitória. É você ter a bola, é você criar as oportunidades, é você controlar a maior parte dos 90 minutos. Isso em alguns momentos vinha acontecendo, mas não com tanta eficácia como foi ontem. É um jogo de almanaque. Um jogo para dar moral. E eu acho que a gente precisa, é claro, né? Tem a questão do Pedro, que voltou agora, nem parece que estava parado 7 meses. Tá forte, né? Já tem 4 gols, e são 5 jogos, e esse foi o primeiro jogo dele como titular, então é um número bem expressivo. Você tem o Everton Cebolinha, que teve lesionado, também está voltando, é bom a gente lembrar isso sempre ao torcedor, porque eu já vi muita gente, não, mas o Cebolinha não vale o investimento que o Flamengo fez e tal. O Everton teve uma lesão seríssima, ele ainda está voltando, ele está retomando a forma, a questão física, então é um cara que é necessário ter uma paciência um pouco maior, vai ser muito importante para o Flamengo, mas quem eu gostaria de destacar hoje, é a dupla de volantes do Flamengo ontem, o De La Cruz e o Pulgar. O De La Cruz é uma espécie de motorzinho desse time, o De La Cruz quando está bem, o Flamengo está bem, é muito difícil o Flamengo não estar bem quando ele vai bem, e o Pulgar talvez o equilíbrio do time. O Pulgar é um cara que cobre muito bem os espaços quando o Flamengo não tem a bola, com a bola no pé, sempre olhando para frente, sempre mapeando o espaço que ele está antes de receber a bola. Eu estou começando a acreditar no Felipe Luiz, que o Pulgar é nível de Barcelona, porque os últimos 5, 6 jogos do Pulgar é uma coisa assim, absurda, é uma coisa absurda. Ele vem se destacando muito mais do que os jogadores da frente, por exemplo, que geralmente tem o maior destaque por conta de fazer gol, finalizar e tudo mais. A impressão que passa, eu não vou entrar nesse debate de Barcelona não, porque o cara vai falar, mas Barcelona joga com... Se bem que também Alavés, esses times também não são muito melhores que os do Brasil aqui, tirando os grandes. Mas assim, a impressão que passa, Nando, é que jogar futebol é muito fácil quando você vê o Pulgar jogando bola, cara. Ontem ele fez uma interceptação, tipo de rachão, que o cara vai dar o passe e tu dá um carrinho assim de sacanagem e corta. Só que era jogo e ele cortou, até que ele sentiu um pouquinho o adutor. Isso. E fora o controle de jogo dele, né? GV, boa tarde. Boa tarde. Tá muito bem, vai fazer exame hoje, galera de casa. Não, a gente tem uma exibição dessa no domingo. Tem que vir de Aí terra, eu tenho que vir gala. bem vestido, né? Até pra poder falar sobre isso. Eu tenho uma palavrinha pra esse Flamengo. O Pulgar é incontestável pra mim, o melhor volante do Brasil, jogando hoje no futebol brasileiro. Mais do que Richard Rios? Disparado. Mais. Não, a palavra é disparado. Bom, o Richard Rios é bom, gente. Ele é bom, mas ele joga numa posição diferente. Joga um pouco mais à frente de segundo. Juntos seria maravilhoso pro Flamengo se tivesse os dois. Mas até que hoje não, porque o De La Cruz, concordo que vocês estão jogando muito bem. Mas, GV, eu tenho uma palavrinha pro Flamengo. Você vai gostar dessa palavra. Insaciável. Sabe por quê? Epa! Insaciável. O Flamengo não se dá por satisfeito. É uma equipe que o Flavinho foi bem quando ele diz que começou bem, em cima, fez o gol, teve oportunidade de fazer mais, mas o Corinthians acabou tendo um pouco do domínio, mudou um pouco do seu posicionamento no campo, foi mais pra cima do Flamengo, teve um lance interessante com o Carrijo, só que dentro do jogo, o Felipe Luiz com seus jogadores nessa comunicação interessante que o Felipe sempre costuma falar nas coletivas, encontraram uma solução para bloquear os espaços que o Corinthians estava conseguindo ter e voltaram para o jogo novamente. O Flamengo não deu mais nenhum espaço para o Corinthians nem pensar em ter uma reação novamente. É interessante quando a gente vê o Cebolinha e o Ayrton Lucas jogando do mesmo lado e a gente acha, são jogadores que os dois vão buscar profundidade pelo lado esquerdo.
Não. O Felipe Luiz já conseguiu encontrar uma movimentação interessante para o Ayrton Lucas, que fez mais um bom jogo. É bom a gente falar isso desse menino também, que fez um jogo interessante. E o Pedro? Vai falar o que do Pedro? Da relação Pedro-Arrascaeta. Enfim, o Arrascaeta é um cara que vem reconquistando, né? Reconstruindo a sua melhor forma física. E o Arrascaeta, fisicamente, parece um jogador totalmente diferente do cara do ano passado. Fisicamente, você percebe que ele consegue aguentar mais as pancadas, joga mais por dentro. O Flamengo joga de uma forma muito interessante por dentro do campo. Cara, o Pedro é impressionante como ele agrega em tudo, né, ali, né? Cara, já vê, as flutuações que o Arrascaeta consegue fazer no centro do campo são incríveis. Por mais que ele pareça marcado em alguns momentos, quando a bola gira um pouco mais para o lado direito e volta, ele já está livre, já encontra um posicionamento interessante. O Flamengo ontem fez com que o Corinthians sentisse muito o peso do que é o Maracanã, do que é jogar no Maracanã com um time bem tecnicamente, bem fisicamente e um dia inspirado. Cara, eu vi um debate muito legal agora de manhã, a galera que tava pintando o portão lá do prédio. Os caras falando o seguinte, muita gente reclamou, porque o Flamengo realmente perdeu muito gol contra o Corinthians, o Léo Jardim foi muito bem, mas que poderia ter sido o mesmo enredo se o Léo Jardim não tivesse inspirado, ao passo que o Hugo falhou em um gol e o outro talvez uma bola defensável. Eu fiquei refletindo no caminho pra cá. Porque, assim, de fato, o Vasco teve chance, como o Corinthians teve do Carrillo, boa defesa do Rossi, mas o Flamengo teve um volume muito maior. Eu fiquei na dúvida, será que o Flamengo poderia ter dado uma goleada acachapante dessa no Vasco também? Porque o Léo fez 5 defesas. Só que, assim, se não ganha jogo. Eu achei o Flamengo mais dominante ontem. Mais dominante ontem. O Corinthians, pra jogar contra o Flamengo no Maracanã, estava numa rotação um pouco abaixo. Acho que ele sentiu o golpe, igual o Juventude. Logo 1, 2, 3, falha do goleiro, que é uma das principais peças. E aí é aquele negócio que a gente já acaba sendo repetitivo, né? Aí você marca um, e aí consegue marcar um quando vê o outro tá livre. É uma quantidade muito grande de jogadores de qualidade. E quando esses jogadores estão em maior número, num dia bom, aí fica quase impossível, porque o Arrascaeta fez gol, Cebolinha fez gol, Pedro fez gol, De La Cruz esteve na frente do goleiro, Gerson esteve na frente do goleiro, Bruno Henrique esteve na frente do goleiro. É muito jogador bom para se marcar, e quando muitos desses estão num dia bom, GV. Não, e o Hugo fez grandes defesas também. Ele falhou ali, deu um mole naquela bola. Pedro foi um absurdo. Mas ele fez muita defesa boa, não é só... Teve bola no travessão, teve chute por cima, mas o Hugo fez... E foi bem no pênalti também. Cara, o chat tá em chamas. Acho que é uma das maiores audiências do ano. Muita gente falando que o Hugo viu meu DVD, junto com a tia dele. Aí o Isante, então... Aí ia falar pra ele, não, pô, o Flamengo ganha de 4-0 do Corinthians, você quer que te abra o jogo de sábado, que teve 12 mil pessoas no Newton Santos, que foi horroroso. Horroroso. Primeiro tempo parecia pelada. Então, assim, chora na cama ou manda áudio. E não é só ganhar do Botafogo? Eu achei horrível. Que isso? Botafogo Fluminense? Eu não gostei. Caralho, desculpa, perdão, foi um atropelo do Botafogo. Não, beleza, mas assim, então pronto, foi jogo do time só. Mas ontem também foi o jogo do time. Pedro é monstro, Santos, GV foi verdadeiro domingo de Páscoa, demos chocolate. Mas de verdade. Já passou. E não é só fazer 4 gols, GV. Não, porque foi chocolate. Na Páscoa não teve chocolate, foi 0-0. Não é só fazer 4 gols. É fazer os 4, como você falou, podendo fazer muito mais. Foi um jogo em que o Corinthians não teve reação, a não ser entre 10 e 25 minutos ali do primeiro tempo. Mas depois disso, o Flamengo foi totalmente dominante. Felipe Alves. É até difícil ver dois times assim tão grandes, né, como o Corinthians. Uma disparidade tão grande. Com uma disparidade dentro de um jogo tão grande. Felipe Alves, GV é o famoso mão de jaca manteiga, sua tia também. Felipe Alves, não, é Batman narrador. GV me ajuda a voltar com minha namorada, ajudo. Com certeza. Manda seu problema pra gente, se quiser eu trago os dois aqui. Você ajoelha aqui, pede pra voltar. Não tô zoando não, pode mandar. Getúlio _ Vargas no Instagram. Vamos fazer um... Vamos. Pra ele voltar pra mulher. Depende do que ele fez, né, GV? Ou o que ela fez, né? Se tomou verdade. aquele belo par também, tá tudo certo que tá na moda. Léo Pérez, hahaha, tô rindo à toa. GV analisando futebol, Flamengo, falou Júnior Pelbel, Não, vou falar da tua tia. GV treinador de goleiro, por isso que o Hugo só franga. Beleza, agora eu virei o... A culpa é tua agora. A culpa é minha agora. Agora a culpa é tua. E eu não gostei do primeiro tempo de Botafogo e Fluminense. De novo, não gostei. Preferi o segundo tempo. Não. Eu posso? Não, eu tenho direito? Claro. Eu tenho direito? Tá vendo como ele é? Preferi o segundo tempo? Tá vendo? Não, você...
Você pode ter... Qual primeiro tempo foi melhor? Flamengo e Corinthians ou Botafogo e Fluminense? Ah, não. Aí tem um pouco de tendenciosidade. Mas vai ter sempre. Não, Pô, já tá assim, assistindo o programa desde hoje? Chegou hoje no programa? A nível de dominância dentro do jogo, o Flamengo foi mais dominante do que o Botafogo. Mas o Botafogo também poderia ter feito 3-4-0 no primeiro tempo, fácil. Eu ainda fiquei preocupado quando o Fábio sentiu. Falei, ih, rapaz, vai entrar um moleque nessa furada do Botafogo amassando. Pô, aquela cabeçada do Igor Jesus na trave foi um pecado. Filipinho falando sobre o jogo de ontem. Se você olhar a tabela da Europa, nem o Barcelona nem o Paris fazem gol todos os jogos, e muitas vezes eles também perdem gols, e daí a gente olha, de repente eles fazem 4, fazem 5. Não vamos fazer gol todos os jogos, isso é uma coisa evidente. O problema é que aqui no Flamengo, eu conheço bem esse clube, já estou aqui há 6 anos. Quando não se conseguem as coisas, ou quando, por exemplo, empatamos o jogo contra o Vasco e não fizemos gols, criamos várias chances, não fizemos o gol. Então, a torcida, ou então o pessoal aí, os analistas de YouTube, de Twitter, temos que achar um culpado. Então a gente começa a analisar, eles começam a analisar, ver quem é o culpado. Então, o culpado é que o Gerson está jogando no ataque, o culpado é o Bruno Henrique no ataque, ou o Michael. Não, o Michael não pode jogar mais. E fazem a cruz nos jogadores e começam a decidir pelo torcedor. E o torcedor consome isso. E o que eu quero aqui pedir pro torcedor, não gosto de dar recados, é que não consumam o que eles falam. Eu também analiso minha equipe, eu também sei o que a gente pode melhorar. E quando não se faz gol, os jogadores são os primeiros que pedem mais finalização. Os jogadores são os primeiros que sabem que tem que melhorar, sabem que tem que chegar na área e ser mais frios e criar automatismos e mecanismos para poder fazer gols. Mas esse time aqui já deu muitas alegrias e é o time mais goleador do Brasil em 2025. E um dos menos goleados. Então, eu sei o que eu tô fazendo, eu acredito muito na minha ideia. Filipinho botou na mesa, Filipinho. Pra mim foi a melhor resposta. Ele falou ali, torcedor não consuma, como é que é? Analista de YouTube. Isso. E de Instagram, sei lá. E de Twitter. A gente fala aqui que o torcedor, principalmente Flamengo, Botafogo, Fluminense também, quando ganhou a Libertadores, no ano seguinte, as 3 torcidas começaram com essa mania de perdeu, tem que ter um culpado. Nunca pode ser o adversário, perdeu, tem que ter um culpado. Aqui tá visitando a gente, Yasmin Bachur, brilhando todo dia no Jornal do Rio. É isso aí. Estamos com moral. Visita. Então, assim, tem que ter um culpado sempre, Agora, por outro lado, acho que o torcedor e as críticas virem quando, assim, não vai ser todo jogo que o Flamengo não vai fazer gol, beleza? Se não criar e não fizer gol, às vezes é dificuldade do adversário, não tem que ter culpado. Agora, se cria 16, igual aquele dia, 9 no gol e não faz nenhum gol, tem que ter crítica, senão... Mas eu acho que você vai só elogiar. Eu acho que você criticar especificamente o que realmente não tá bom, eu acho que não é o problema. Eu não acredito que seja o problema. Eu não acho que a gente chega aqui na segunda-feira, depois do Flamengo e Vasco, e falar que faltou efetividade na hora de definir as jogadas. Eu não acredito que isso seja uma falácia, seja uma mentira, e eu não acredito que isso incomode o Felipe Luiz. Agora, o que eu acredito que incomode ele e também incomoda a mim é o fato de algumas pessoas quererem o tempo inteiro fazer a caveira de um ou outro jogador. Porque não ganhou todos os jogos, vinha numa sequência de 5 vitórias, vamos supor. Aí empatam o jogo, não ganha. Aí não vale mais nada. Não, aí é terra arrasada. Aí parece que tá tudo errado. Perdeu pro Central Córdoba, foi horrível. O Flamengo não foi tão bem naquele jogo. Contra o Tátira, ganhou, mas não jogou bem. Se a gente pegar o recorte desse ano, tem 4 ou 5 jogos que o Flamengo não foi tão bem como costuma ser. Mas, no contexto geral, o Flamengo tem jogado bem. E eu acho, aí a minha avaliação, e eu falo isso, falei depois do Central Córdoba, e se perder de novo eu vou falar. Eu acho que o Flamengo está no caminho certo. Por mais que possa não vencer alguns jogos, por mais que possa perder outros, eu acho que o Flamengo está no caminho certo. Bom,